Questão número 1 diz o seguinte: em uma cidade com 22.500 habitantes, 70% têm acesso a saneamento básico. Quantas pessoas têm acesso ao saneamento básico? Então, essa é uma questão simples que envolve porcentagem, né? Então, para resolver a questão, você precisa calcular 70% de 22.500. É necessário lembrar que 70%, né, quando nós vamos trabalhar aí com ele, nós precisamos dividir ele por 100 primeiramente, né? Então, 70 dividido por 100 corresponde a 0,7, tá? Então, é com 0,7 é que nós vamos trabalhar. Então, vamos multiplicar ele com 22.500. E aqui entra uma estratégia que pode ser muito útil, né? Em vez de você estar multiplicando aqui com números decimais, você multiplica o 0,7 por 10 e pega o 2.500 e divide por 10. O que na prática funciona assim. Você tira a vírgula aqui, né? Deixa só o 7, tá? Vamos deixar só o 7. Mas em compensação, você vai cortar um zero aqui do 22.500. Então vai ficar, né, 2.250 multiplicado por 7, tá? Olha como que ficou bem mais simples, né, do que você tivesse que trabalhar aí com os números decimais. Então, 7 vezes 0, a gente tem 0. 7 vezes 5, 35, eleva 3. 7 vezes 2 dá 14, com mais 3 dá 17, eleva 1. 2 vezes 7 dá 14, com mais 1 dá 15. Tá? Portanto, resultado final, 15.750, tá? Letra A é a opção correta. Questão 2. A soma de 3 números consecutivos é 54. Qual é o menor deles? Vamos lá. Nós não sabemos quem é o primeiro número. Vamos chamá-lo de x. Quem é o consecutivo de x? É o x mais 1, né? Então, x mais 1. Quem é o próximo número da lista? X mais 2. Tá? X mais 2. E a soma, né, desses 3 números desconhecidos até então é 54. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. E aí, para resolver a questão, né, primeiramente, como se trata aqui apenas de somas, né, nós podemos até desconsiderar aqui esses parênteses. Então, somamos aqui os números que tem x, né, os termos que tem x. Então, a gente tem 3 letras x aqui, portanto, 3x, né? Vamos somar os números separadamente, né? A gente tem aqui o número 1 e o número 2. Então, mais 3, e que é igual a 54. Tá? Então, veja que já ficou bem mais tranquilo aqui para a gente resolver. Na próxima fase, né, conservamos aí o 3x igual a 54. Passamos o mais 3 para o segundo membro como menos 3. Então, vamos ter que 3x é igual a 54 menos 3, vamos ter 51. Tá? 51. Na próxima fase, vamos isolar o x, né? E vamos passar o 3 para o segundo membro, dividindo aqui com 51. Tá? Então, x é igual a 51 dividido por 3. Vamos lá? Então, vamos fazer aqui a divisão. 51 dividido por 3. Então, 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, né? 5 menos 3 dá 2. Desce o número 1. Formou 21. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. 21 menos 21 dá 0. Então, achamos que o x é 17, tá? X é 17.
Agora, vamos ver. Então, o primeiro número é 17, né? O primeiro número da lista é o 17. O segundo número é 17 mais 1, que é 18. E o próximo número é 17 mais 2, que é 19. Então, a soma desses três números é igual a 54. Qual é o menor deles? É o 17, tá? Aí você precisa ficar atento ao seguinte, pode ser que a questão pergunte qual é o segundo número da lista, né? No caso é o 18, ou pode perguntar quem é o maior deles, no caso é o 19, tá? Mas como pergunta o menor deles, tá? 17, letra C. Questão 3. Qual é a área de um triângulo equilátero de lado medindo 1 centímetro? Então, mede 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Nós precisamos saber a área dele, né? E aí a gente se lembra, né, que a área de um triângulo é igual a base, né, vezes a altura, dividido por 2. Só que aqui nós temos um problema, né? Nós temos a base, mas nós não temos a altura, né? A altura seria, né, esse segmento aqui, né? Então nós não temos essa informação. Então precisamos descobrir a medida x aqui, tá? Que corresponde a essa altura. Então vamos lá. Observem que aqui, se a gente olhar a figura como dois triângulos, né, a partir dessa divisão em vermelho aqui, nós teremos dois triângulos retângulos, certo? E no triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras para achar o valor de x, que, nesse caso, corresponderia a um cateto. Tá? Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, o teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos pegar aqui o x, né, que é um cateto, e vamos elevar ao quadrado. Vamos pegar aqui o outro cateto e elevar ao quadrado. Importante você observar que todo lado aqui corresponde a 1. Como nós estamos considerando, né, de certa forma, desse ponto, né, até o final, ou seja, a metade de 1, então nós precisamos colocar 1 dividido por 2, né, 1 meio, para corresponder a esse lado, tá? A esse outro cateto, né? Então, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa aqui é 1, tá? Então, igual a 1 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado continua do mesmo jeito, né? Não há o que fazer aqui com ele. 1 ao quadrado a gente tem 1, 2 ao quadrado a gente tem 4, e 1 ao quadrado ali a gente tem 1. Né? Então, essa é a primeira fase da resolução. Vamos isolar agora o x ao quadrado aqui no primeiro membro. Tá? Então, x ao quadrado é igual a 1. Vamos passar esse 1/4 para o segundo membro, menos, né? Trocando aí o sinal. E aí nós precisamos resolver isso, né? Então, conservamos ali o 4, né? 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Então, 3/4. Então, x ao quadrado é igual a 3/4. Se um número ao quadrado é 3/4, eu quero saber quem é esse número, né? Sem estar elevado ao quadrado. Então, preciso calcular raiz quadrada de 3/4. Tá? Raiz quadrada de 3/4, gente, pode ser escrita assim também. Raiz de 3, né, dividido por raiz de 4. E a raiz do número 4 a gente tem que é 2. Então, o resultado disso daqui seria raiz de 3, né? Nesse caso não há o que fazer, é raiz de 3 mesmo, mas a raiz de 4 é 2. Então, raiz de 3 meios. Então, x aqui corresponde a raiz de 3, né, dividido aqui por 2, tá bom? Agora que temos o valor de x, nós podemos ir para a fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá.
Base do triângulo é 1, tá? Vezes a altura que nós descobrimos, que é raiz de 3 dividido por 2. E tudo isso tem que ser dividido por 2. Tá? Então, 1 vezes raiz de 3 sobre 2 não vai modificar nada. Vai continuar a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E aí nós estamos dividindo por 2. Nós vamos pegar tudo isso daqui e dividir por 2. Olha só como que a gente pode escrever isso daqui. Então, em vez de passar aqui um outro traço e dividir por 2, nós vamos usar a divisão de frações. Tá? Na divisão de frações, a gente muda o sinal para vezes, né? E inverte, que coloca o 1 e o 2 embaixo. Tá? Então, em vez de escrever aqui dividido por 2 somente pelo 2, nós mudamos para vezes, jogamos o 2 para baixo, criamos uma fração. Tá? Então, raiz de 3 vezes 1 continua raiz de 3. Né? 2 vezes 2, a gente tem 4. Então, a área, né, do triângulo é raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Tá bom? Portanto, letra A, que apresenta a opção correta. Questão número 4. Qual é o resto da divisão 1 vezes 2 vezes 3? E assim segue até chegar em 1089. Depois a gente soma mais 10 e aí a gente vai dividir por 9. E queremos saber quem é o resto dessa divisão. É evidente que você não vai poder realizar esse cálculo, né? É um cálculo praticamente impossível de ser feito. Então você precisa saber o seguinte, vou pegar aqui um outro exemplo mais simples para que a gente compreenda esse exemplo aqui mais complexo. Vamos pensar em 3 números, né? Por exemplo, o 2, o 5, tá? E o 4. Números quaisquer. Qual o produto entre eles? Então, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 2 dá 40. Temos aí 40. Esse produto, né, que nós encontramos, que é 40, ele é um múltiplo tanto do número 2, tanto do número 5 e tanto do número 4. Ou seja, ele é um múltiplo de todos os fatores que foram envolvidos na multiplicação. Isso significa que, se eu pegar o 40 e dividir por 2, eu vou ter uma divisão exata. Por 5, quer dizer, por 4, eu vou ter uma divisão exata. Por 5, também eu vou ter uma divisão exata. Tá? Se eu acrescentasse outro número qualquer, aqui, se eu acrescentasse um 3, por exemplo, né? Aí, nesse caso, nós teríamos como resultado 120. Então, se eu adicionar aqui, vezes 3, aí eu teria 120. E a mesma regra continuaria valendo. 120 é um múltiplo de todos eles, portanto, é divisível por todos eles. É importante também você lembrar que quando um número é divisível pelo outro, a divisão tem como resto zero. Tá bom? Então, de posse dessas informações, a gente pode concluir o seguinte, que o produto final de toda essa multiplicação, que vai do 1 até o 1089, o produto, né, que a gente vai achar dessa multiplicação, será um múltiplo de todos os números que foram envolvidos. Consequentemente, será divisível por todos eles. Tá? Inclusive pelo 9, já que o 9 está incluído nessa multiplicação. Então, todo esse produto aqui é divisível por 9 e tem resto zero. Agora entra aqui uma outra questão, que é a soma por 10. Tá? Então, se a gente pegar o produto final, né, e somar com um número que não é múltiplo de 9, que no caso é o 10, vai ter um resto ali. Né? Resta a gente saber qual vai ser esse valor. Então, veja bem, o 10 pode ser escrito como 9 mais 1. Tá? Então, eu vou pegar aqui um produto, né, que eu sei que é divisível por 9. Vou somar mais uma parcela aqui de 9. Então, o resultado dessa soma vai continuar sendo um múltiplo de 9, tá? Divisão exata. Só que aí eu vou somar mais 1. E é justamente esse 1 que vai ser o resto. Né? Porque até esse ponto aqui, a divisão foi exata. Continua sendo exata, né?
Produto mais 9 continua sendo exato. Eu vou somar mais 1, né, porque a soma aqui é por 10. Então, esse 1 é que vai ser o resto, é o que vai ficar sobrando, tá bom? Então, letra A, resto será igual a 1. Número 5, dados os valores, né, 120, 220, 450, 780 e 1000, determine sua média aritmética. Vamos lá. Então, na média, nós precisamos somar todos os termos e dividir pela quantidade deles. Então, vamos pegar aqui ó, o 120, né, mais o 220, mais o 220, depois mais 450, mais 450, mais 780. O 1000 não precisa a gente colocar não, né? No resultado a gente já acrescenta aí o 1000. Então 0 mais 0 mais 0, tudo 0. Então a gente tem 2 mais 2, 4, com mais 5, 9, com mais 8, 17. Então deixa o 7 e eleva 1. 1 mais 1 dá 2, com mais 2 dá 4, com mais 4 dá 8, com mais 7 dá 15. Então 1570, tá? 1570 mais 1000, né, que não foi somado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2570. Tá? Nós precisamos dividir ele pela quantidade de números que foram envolvidos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. Tá? E de cara a gente vê que vai ser uma divisão exata, né? Resto 0, final 0 aqui quer dizer do número, dividindo por 5, então divisão exata. Vamos lá, 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 menos 25 dá 0. Desce o 7, que dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 7 menos 5 dá 2. Desce o 0. Formou 20. 20 dividido por 5 igual a 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Portanto, 514 é a resposta correta, tá? Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Marque a alternativa que mais se aproxima do resultado da seguinte expressão. Então, mais se aproxima, não vai ser o resultado exato, que vai mais se aproximar. Então, 1,99 está próximo de quem? Está próximo de 2. Tá? Então, em vez de escrever 1,99, vamos escrever apenas o número 2. Vamos elevá-lo ao cubo. Raiz de 901 está próximo de quem? Está próximo da raiz de 900. Tá? Então, vamos lá. 2 ao cubo é 8. Né? Raiz de 900 é 30. Porque 30 vezes 30 é 900. Então, 30 mais 8, 38. Então, muito simples. Letra B, 38. Questão 7. Observe as afirmativas. Ou caso, ou compra uma bicicleta. Ou um ou outro, né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a primeira frase. Segunda frase. Se compra uma bicicleta, então eu vendo um carro. Para que eu possa vender o carro, eu tenho que ter comprado a bicicleta. Se não caso, faça uma viagem. Tá? Se não caso, faça uma viagem. Significa que se casar, né, se eu casar, então eu não faço a viagem. Tá? Sabendo que são verdadeiras as sentenças acima, julgue a seguinte afirmativa. Se eu não faço uma viagem, então vendo um carro. Então, se eu não faço a viagem, o que acontece? Vamos ver. Na terceira frase diz o seguinte: se não caso, faço uma viagem. Já que eu não fiz a viagem, né? Se eu não faço a viagem, de acordo com a terceira frase lida, significa que eu casei. Já que eu não fiz a viagem, significa que eu casei, né? Então, de acordo com a terceira frase, chegamos à conclusão que eu casei. Vamos analisar a primeira frase. Ou caso, ou compro uma bicicleta. Já sabemos que eu casei. Então, já que eu casei, significa que eu não comprei
a bicicleta, né? Porque o caso eu compro a bicicleta, já que eu casei, então não comprei a bicicleta. Se compro uma bicicleta, então eu vendo um carro. Mas já que eu não comprei a bicicleta, né? Nós chegamos a essa conclusão na primeira frase, né? Eu não comprei a bicicleta. Significa que eu não vendi o carro. Porque para mim vender o carro eu preciso comprar a bicicleta. Já que eu não comprei a bicicleta, então eu não vendi o carro. Então a frase que é para nós analisarmos aqui está correta. Se não faço uma viagem, então não vendo um carro. Nós chegamos a essa conclusão. Tá? Então a questão 7, a resposta certa é a letra A. Tá? Se eu não faço uma viagem, fomos analisando as frases, né, as 3 frases, e chegamos à conclusão que realmente eu não vendo um carro. Então essa é uma questão, né, de raciocínio lógico. Questão 8. Sabendo que f mais b é 16 e que f mais d é igual a 8, e que b mais d é 12, determine o valor de f. Vamos pensar nisso daqui como um sistema de equações, né? Então, a gente tem que f mais b, né, é igual a 16, seria a primeira sentença, né? Depois, f mais d é igual a 8. O que a gente faz, né, para resolver um sistema de equações? Nós podemos utilizar o método da soma, né? Então, 2f mais b mais d. B mais d está fornecendo aqui para a gente, ó, que é 12. 12 é igual a 16 mais 8, que é 24. Olha só, formamos uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, 2f é igual a 24 menos 12. Né? Então, aqui eu já estou resolvendo a equação. Então, 2f é igual a 24 menos 12, dá 12, né? Então, a partir daqui já dá para você concluir quem é, né, o número. Então, f é igual a 12 dividido por 2. Então, f é igual a 6. Então, o valor de f é igual a 6. É importante, né, que você conheça a resolução de equações do primeiro grau para resolver esse tipo de questão, tá bom? Então, alternativa correta, letra C, f igual a 6. Questão 9. O hexágono regular e o triângulo regular, né, significa que todos os lados deles têm a mesma medida, tem perímetros iguais. Perímetro é a medida aqui do contorno, né, esse contorno de azul mais forte aqui, né? Então, o perímetro é igual. Não sabemos qual é, mas sabemos que é igual. Sabemos que a área do hexágono é 12 centímetros quadrados. Qual fração que a área do triângulo corresponde à área do hexágono? Então, vamos pensar o seguinte. O perímetro é igual, né? Se a gente colocasse uma fita métrica que medisse o contorno das duas figuras, daria o mesmo valor. O hexágono está dividido em 6 lados, o triângulo apenas em 3. E esses lados possuem a mesma medida. Então, se nós pensarmos aqui no ponto médio desses segmentos aqui do triângulo, né? O ponto médio divide o segmento em 2 partes iguais. Então, nós teríamos aqui, né, 2, 4, 6 segmentos do mesmo jeito que o hexágono. Tá? Então, esses segmentos aqui teriam a mesma medida que os segmentos do hexágono. Tá? Porque o perímetro é igual, né? Os polígonos aqui são regulares. Estamos pensando aqui no ponto médio deles, né? Então, eu peguei um triângulo que tinha 3 lados, dividi ele ali nos pontos médios e obtive, né, 6 segmentos. E já que o perímetro é igual nos dois, então segmentos têm a mesma medida. Agora vamos pensar num outro elemento. Nós ligarmos aqui, né, esses segmentos, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um total de 4
triângulos equiláteros menores formados aqui dentro. No hexágono, a gente sabe também que o interior dele é formado por triângulos, né? Então, triângulos equiláteros possuem a mesma medida. Então, dividindo aqui o hexágono também em triângulos, a gente tem o seguinte: o hexágono, no seu interior, né, a gente tem 6 triângulos. A área total dele é 12 centímetros. Né? Significa que cada um desses triângulos tem 2 centímetros quadrados. Tá? Cada um deles tem 2 centímetros quadrados. Por ser equilátero, um triângulo equilátero, significa que todos esses lados aqui têm a mesma medida. Da mesma forma aqui no triângulo. Então, esses triângulos aqui, eles são congruentes, né? Eles têm a mesma medida. Então, portanto, também cada um deles aqui vai ter 2. Tá? Então, a gente pode chegar à conclusão que a área aqui do triângulo é o quê? 2 mais 2 mais 2 mais 2, tá? Que é igual a 8. Então, enquanto a área do hexágono é 12, a área do triângulo é 8. Então, 8, né, em 12. Então, essa é a fração que representa a área do triângulo em relação à área do hexágono. Mas a gente não tem essa opção, né? Significa que temos que simplificar. Então, 8 dividido por 2, a gente tem 4. 12 dividido por 2, a gente tem 6. Ainda não temos essa opção. Podemos simplificar novamente. 4 dividido por 2, a gente vai ter 2. 6 dividido por 2, a gente vai ter 3. Então, se a gente pegasse o hexágono e dividisse ele em 3 partes iguais, o triângulo, a área do triângulo, ocuparia 2 dessas partes. Tá? Então, portanto, 2/3, resposta correta, letra B. Questão 10. 5 números foram escritos em uma folha de papel. 5 somas foram feitas com esses números. Em cada soma se omitiu um deles. As somas foram 52, 49, 47, 44 e 36. Qual é o maior e o menor número que foram escritos? Aqui a gente tem 5 somas, né? Esses números representam cada uma das somas que foram feitas. Então, vamos somar aqui todos esses valores. Né? O primeiro passo, 52, né? Mais 49, mais 47, mais 44 e mais 36. Então, vamos somar tudo isso daqui para ver o que a gente encontra. Então, 2 mais 9, a gente tem 11, com mais 7 dá 18, com mais 4 dá 22, e com mais 6 dá 28. Então, o 8 e eleva 2. 2 mais 5 dá 7, mais 4 dá 11, com mais 4 dá 15, com mais 4 dá 19, com mais 3 dá 22. Então, achamos aí 228. Para que a gente fez essa soma? Veja bem, nessas 5 somas que foram apresentadas aqui, né, cada número que foi escrito, que nós não sabemos qual é a lista de números que foram escritos, né, cada número apareceu nessa soma um total de 4 vezes. Tá? Então, em cada soma foi omitido um número, então significa que nesse total, né, que nós achamos de 228, cada número, né, que foi pensado, cada um dos 5 números que foram pensados, está aparecendo aqui um total de 4 vezes. Tá? Então, vamos dividir esse resultado por 4 para a gente ver qual que seria a soma, né, sem essa multiplicação por 4. Então, vamos pegar aí 228 e vamos dividir, né, por 4 para ver o que a gente encontra. Então, 22 dividido por 4 dá 5, né? 5 vezes 4 dá 20. 22 menos 20 dá 2. Desce o 8, né? A gente ficou com 28. 28 dividido por 4 é igual a 7. 7 vezes 4 dá 28. 28 menos 28 dá 0.
Então, olha só. Cada um dos números que foram pensados apareceu aqui na lista nesse total de 4 vezes. Ao dividirmos por 4, nós encontramos a soma de todos os números que foram pensados. Então, agora nesse 57 aqui, está todos os números, sem omitir nenhum. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Nós queremos o menor e o maior. A maior soma que tem aqui é 52. Então, se a gente pegar a soma total, né, de todos os números, que será 57, né, menos 52, nós vamos achar o menor número que foi escrito. 57 menos 52 é 5. Tá? Então, quer dizer que nessa soma aqui do 52, o 5 é que foi omitido. É o primeiro número que foi omitido. Tá? Agora queremos o maior. Então, vamos pegar 57, né? E vamos diminuir da menor soma que aparece aqui, que é 36. Menos 36. 57 menos 36 dá 21. Tá? Dá 21. Significa que o maior número que foi escrito foi o 21. Nessa soma aqui de 36, o 21 é que foi omitido. Portanto, o menor e o maior é 5 e 21. Letra C, que apresenta a opção correta. Questão 11. A estrutura em azul representa uma construção que será feita sobre uma base em vermelho. A estrutura é composta por segmentos de medidas iguais. Para garantir a rigidez, serão colocados cabos de apoio, que são essa linha tracejada, a partir do ponto médio das extremidades da base de apoio. Então, esse ponto aqui é o ponto médio desse e dessas bases, tá bom? Então, de acordo com essas informações, qual é a medida do ângulo indicado na figura? Vamos lá. Vamos pensar essa estrutura em azul como a metade de um polígono. Essa linha vermelha, que é a base, né? Ela está cortando ali o polígono em duas partes. Estamos visualizando apenas uma, mas existe aqui uma outra parte que nós não estamos visualizando, tá? E aí vem o seguinte, quantos lados tem esse polígono? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como estamos vendo apenas a metade, significa que o polígono em questão ele tem 18 lados. Nós precisamos saber, né, a medida dos ângulos internos desse polígono. Né? Como se trata aqui de segmentos iguais, né? Então se trata de um polígono regular. Então nós podemos aplicar aí essa fórmula. Né? Então, para sabermos a medida, né, dos ângulos internos de um polígono, primeiramente nós precisamos saber a soma desses ângulos. E aí nós precisamos utilizar a seguinte fórmula, né? Soma é igual a 180 vezes n menos 2, em que n representa o número de lados do polígono. Já sabemos que esse polígono tem 18 lados. Então, a soma vai ser 180 vezes 16. N menos 2, 16. Então, vamos resolver essa multiplicação. Né? 180 vezes 16. Lembrando que aqui nós vamos encontrar a soma de todos eles. Depois a gente acha o valor de cada um individual. Tá? Então, vamos lá. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8 dá 48. Né? Eleva 4. 6 vezes 1 dá 6, com mais 4 dá 10. 1 vezes 180, 180. Né? Não precisa nem ficar passando de um por um. Então, vamos agora somar. Desce o 0. 8 mais 0 dá 8. 0 mais 8 dá 8. 1 mais 1 dá 2. Agora, nós precisamos pegar esse valor, né, que a soma dos ângulos deu 2.880, e dividir pelo número de lados, né, ou pelo número de vértices do polígono, para que a gente possa achar
o valor de cada um dos ângulos aqui, né, do polígono. Então, vamos pegar 2.880 e vamos dividir por 18, tá? Então, olha só, 28 dividido por 18 dá 1. 1 vezes 18 dá 18, né? 28 menos 18 dá 10. Tá? Desce o 8 lá. 108 dividido por 18 dá 6. Então, 6 vezes 18 dá 108. 108 menos 108 é igual a 0. Sobrou um 0 aqui, a gente traz para cá, né? 160 graus. Cada um dos ângulos aqui tem 160 graus. Essa linha tracejada ela está ligada ao ponto médio. Significa que ela está dividindo esse ângulo em dois ângulos congruentes. Tá? Então, nesse caso, como a gente só tem a metade do ângulo aqui, né? O ângulo total é 160. A metade dele, tá? Metade de 160, que é 80 graus. Tá? Então, portanto, esse ângulo que está sendo mostrado aqui é de 80 graus. Tá? Então, olha só, primeiramente, visualizamos a figura como a metade de um polígono. Esse polígono, se ele fosse completo, ele teria 18 lados. A partir daí, calculamos a soma dos seus ângulos internos, utilizando essa fórmula. Tá? Achamos 2.880. Depois dividimos pelo número de vértices, que é 18. Chegamos no ângulo de 160 graus. Como se trata de um polígono regular, né, todos os ângulos têm a mesma medida, que é de 160 graus. Por fim, né, chegamos em 80 graus, por quê? Porque a linha tracejada que divide o ângulo, esse ângulo de 160 em 2. Então, metade de 160, 80 graus. Questão 12. Considere as afirmativas. 4A igual a 9B. Então, olha só. 4A igual a 9B. E 3B é igual a 2L. Quantos A corresponde 9L? Quantos A corresponde a 9L? Então, vamos resolver isso daqui a partir de regra de 3, né, do cálculo da regra de 3. Veja bem. Se 3B é igual a 2L, então se eu colocar aqui 9L, vai corresponder a quantos B inicialmente, né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, né, apenas nos números, tá? A questão das letras não vai envolver aqui diretamente na resolução, não. Então, 3 vezes 9 dá 27, tá? 27. Aí a gente pega agora e divide por 2, né? Na regra de 3 a gente faz isso. A gente multiplica ali, né, na diagonal e divide pelo terceiro elemento. 27 dividido por 2 não dá, né, um número inteiro. Vamos deixar assim mesmo. Vamos deixar 27 por 2. 27 meios, né? Então, 9L corresponde a 27 meios B. Então, vamos pegar esse 27 meios, né? 27 por 2. Colocamos aqui na coluna do B para sabermos o equivalente dele aqui na coluna de A. Tá? Então, multiplicação, né? Lembrando que o 4 ele só multiplica com o 27, com o 2 não. Tá bom? Então, 27 vezes 4, vamos ver aqui quanto que dá. 27 vezes 4. Então, 4 vezes 7, nós teremos 28, leva 2. 4 vezes 2 dá 8, com mais 2 dá 10. Então, 108. Como tem uma divisão por 2, né, nós multiplicamos 4 vezes 27, deu 108. 108 agora a gente divide por 2. É muito simples, né? 54. Tá? A gente pega agora esse 54, faz o quê? Na regra de 3, multiplicamos na diagonal, dividimos pelo terceiro elemento. 54 dividido por 9. Nós precisamos dividir por 9 para concluir, né, a regra de 3. Então, 54 dividido por 9, basta a gente pensar qual o número que vezes 9 dá 54.
é o 6. 6 vezes 9, 54. Portanto, 27 meios B corresponde a 6A. Tá? Então, letra B igual a 6. Questão 14. A área destacada de preto corresponde aproximadamente a que porcentagem da área total do quadrado? Vamos lá. Então, a gente pode ver que o quadrado aqui, o quadrado maior, né, ele está dividido ali em pequenos quadradinhos, né? E a gente tem que o lado do quadrado corresponde a 3, né? Então, a área total do quadrado maior aqui, né, considerando tudo, é 3 ao quadrado, que é igual a 9. Tá? A unidade de medida aqui não é importante. Então, é igual a 9. Vamos pensar na área destacada em preto. Né? Então, para isso, a gente tem vários caminhos que a gente pode tomar. Mas eu vou escolher o caminho em que a gente vai subtrair a área desses dois triângulos aqui em branco. Você observa bem que se você pegar esse triângulo branco aqui de baixo, por exemplo, né, e posicionar ele nessa parte aqui, ó, você vai trazer ele para cá, você vai formar um pequeno retângulo. E esse retângulo ele terá duas unidades completas. Tá? Se você optar por fazer pela fórmula da área do triângulo, também você vai chegar na mesma conclusão. Então, esses dois triângulos juntos ocupam um espaço de duas unidades. Tá? Então, a área total menos a área dos triângulos é a área em preto. Então, a área em preto é igual a 7. Né? 9 menos 2 é igual a 7. Portanto, a área em preto, né, igual a 7, corresponde aqui, na área total, uma fração de 7 nonos. Agora, a gente precisa converter isso daqui numa porcentagem. Então, vamos dividir o 7 por 9. Tá? Vamos lá. Adicionamos aqui um 0, né, e aqui um 0, para podermos efetuar a divisão. Né? 70 dividido por 9 dá igual a 7. 7 vezes 9 dá 63. 70 menos 63 dá 7. Né, que vai virar 70, porque eu já coloquei a vírgula, vai poder ser dividido por 7 novamente, que vai dar 63. Então, aqui é uma dízima periódica. Né? Esse processo vai ficar se repetindo. Então, 7 aqui vai ficar se repetindo infinitamente. Para converter ele numa porcentagem, basta multiplicar por 100. E na multiplicação por 100, nós deslocamos a vírgula duas casas para a direita. Né? Então, vai passar o primeiro, o segundo, o 7, vai ficar, né, 77,7, ou 77 também, né? A gente pode colocar assim, por cento. Então, a opção mais se aproxima aqui desse resultado, né, é o 77. Aqui. Então, portanto, a letra D é que é a opção correta. Questão 15. É possível sair do ponto A e chegar ao ponto B por 6 caminhos. Do ponto B ao ponto C por 7 caminhos. De quantas formas pode-se sair do ponto A e chegar ao ponto C? Então, essa é uma combinação simples, né, aqui de possibilidades. Então, 6 vezes 7, 42. Então, de 42 formas diferentes, você pode sair do ponto A e chegar até o ponto C. Questão 16. Um comerciante comprou 3 produtos para vender em sua loja. O produto A custou 30, o produto B custou 50 e o produto C custou 10. Os produtos foram vendidos, respectivamente, por 50. Né? Então, o produto A lá que custou 30 foi vendido por 50. O produto B, que custou 50, foi vendido por 80. E o produto C, que custou 10, foi vendido por 20. Associe os pontos no plano cartesiano aos produtos A, B e C. Então, no eixo horizontal, temos o preço de compra. Né? Então, quanto mais afastado aqui da origem, maior terá sido o preço de compra. E no eixo vertical, nós temos o preço de venda. Então, quanto mais afastado aqui da origem, maior será o preço de venda. Então, vamos lá.
Qual dos produtos foi o que custou menos? Menos. Foi o produto C. Então, olhando aqui no eixo, né, do preço de compra, nós temos que procurar pelo que está mais próximo da origem, que é o ponto 1. Então, aqui nós não precisamos nem analisar a questão do preço de venda. O preço de compra já é suficiente para nós chegarmos a essa conclusão. Então, 1 corresponde ao produto C. Em segundo lugar, mais caro, né, no preço de compra, foi qual? Foi o produto A. O produto A custou 30. Né? Então, o segundo mais caro, né, nós vamos olhar aqui no preço de compra, né, seguindo aqui a essa orientação, temos que o 2 corresponde ao A. Naturalmente, o 3 corresponde ao produto B. Tá? Analisando o preço de venda, também a gente chega à mesma conclusão. O que foi vendido mais barato foi o produto C. Então, aqui no preço de venda é o que está mais baixo. Em segundo lugar, temos o produto A, né, que foi vendido por 50. E o mais alto aqui, né, olhando aqui no preço de venda, no eixo de preço de venda, é o produto B, que foi vendido por 80. Então a gente tem essa combinação. Basta a gente procurar qual das alternativas está mostrando o A igual a 2, o B igual a 3 e o C igual a 1. Então a letra C é que está mostrando isso. Tá bom? Muito tranquilo também essa questão. Questão 17. Quantos números naturais entre 0 e 9.999 não aparece o algarismo 5 e pelo menos um algarismo 9? Bem, vamos pensar esses números, né, como num formato aí de 4 dígitos, né, que vai de 0, 0, 0, 0 até, né, 9.999. Vamos pensar números nesse formato, tá? Para a gente poder conseguir resolver a questão. Veja bem, vamos pensar primeiramente, dentre esses números, né, quais deles não aparece o algarismo 5? Então a gente tem uma restrição, né? Não pode ter o 5. Então nas combinações a gente teria o seguinte, a gente tem 10 algarismos, né? Tá? Nesse caso aqui não há aquela questão da restrição do zero. Então a gente teria 10 algarismos para ser utilizados em cada posição, porém o 5 não pode ser usado. Então a gente teria 9, né, vezes 9, vezes 9, vezes 9 possibilidades. Então vamos dividir essa resolução em duas partes. Tá? Então esse produto aqui vai ser 6.561. Tá? Então a gente tem essa quantidade de números que não aparece o número 5. Tá? Vamos pensar agora, né, nos números que não contêm o algarismo 9. Tá? Que pede para a gente falar os que têm o algarismo 9, né? Mas vamos calcular os que não têm o algarismo 9, porque aí será mais fácil. Então, dentre esse total aqui, vamos calcular quantos números não aparece o 5 e também não aparece o 9. Agora a gente tem duas restrições, né? Então, naturalmente, teremos 8 vezes 8, né? Vezes 8 e vezes 8. Então, o produto, né, dessa multiplicação será 4.096. Bem, no primeiro produto, nós achamos os números que não tinham 5. Né? Não aparece o algarismo 5. No segundo produto, nós achamos os números que não aparece o 5 e também não aparece o 9. Como queremos aqueles que não aparece o 5 e que aparece o 9, então vamos subtrair aqui esses produtos. Né? Então, 6.561, né? Menos 4.096. Vamos lá, então, ó, buscamos emprestado aqui, né? Deixa 5,
Vai 1, 11 menos 6 dá 5, tá? 5 menos 9 não dá, pega emprestado, a gente vai deixar ali 4, né? Vai jogar 1, formar 15, 15 menos 9 dá 6, 4 menos 0 dá 4, 6 menos 4 dá 2, portanto 2.465 são os números que não aparece o 5, que aparece pelo menos o número 9. 18. Um carro consumiu, em um quarto da viagem, 15 km por litro. No restante da viagem, 18 km por litro. Qual foi o rendimento do carro na viagem completa? Bem, vamos pensar num valor, né, numa distância qualquer, que seja possível a gente dividir ela em 4 partes, né, já que nós estamos trabalhando aqui com um quarto, e que uma dessas partes, de preferência, seja 15, né, para a gente poder ter uma análise mais facilitada, né? Então, esse número é o 60. Então, vamos imaginar uma viagem de 60 quilômetros. Então, nós vamos dividir ela em 4 segmentos, né? O primeiro segmento é 15, o segundo segmento também 15, terceiro segmento também 15, quarto segmento também 15, tá? Então, esse primeiro 15 aqui, ele corresponde a um quarto do total, certo? E nesse ponto aqui, o carro estava com 15 km por litro. Então, 15 km por litro. Significa que nesses 15 quilômetros, o carro gastou 1 litro. Né? Olha como que foi bem simples para a gente chegar a essa conclusão. No restante da viagem, o consumo do carro foi de 18 km por litro. E ele percorreu um total de 45 km, né? Então vamos pegar aí 45 e dividir por 18 para ver, né, quantos litros foram gastos. Então, 45 dividido por 18. Então 45 por 18 dá 2. 2 vezes 18, 36. 45 menos 36 dá 9. Colocamos a vírgula, colocamos o zero. 90 por 18 é 5. 5 vezes 18 dá 90. 90 menos 90 dá 0. Quer dizer que no restante da viagem, né, nos 45 quilômetros restantes, o carro gastou 2,5 litros. Então, somando esses 2,5 litros mais 1 litro que foi gasto lá no primeiro ponto, né? A gente tem o quê? A gente tem 3,5 litros. Durante toda a viagem de 60 quilômetros, o carro gastou 3,5 litros. Agora, para sabermos o consumo, basta dividir, né, 60 por 3,5. E aí, o que a gente faz nessa divisão? Precisamos equilibrar a quantidade de casas decimais para poder eliminar a vírgula. Então, vai ficar 600 divididos por 35. 35. Então, 60 por 35 dá 1, né? 1 vezes 35 dá 35. 60 menos 35, vamos ver quanto que dá. Pega emprestado aqui, deixa 5, vai 1. 10 menos 5 dá 5, né? 5 menos 3 dá 2, 25. Desce o zero. 250 por 35 vai dar 7. Vamos ver aqui quanto que dá. 35 vezes 7. Então, 7 vezes 5 dá 35. Eleva 3. 7 vezes 3 dá 21, mais 3 dá 24. A 245. Então, 245. 250 menos 245, a gente tem 5. Né? Põe a vírgula, põe um zero. Bem, não precisa a gente continuar, não. 17, só pode ser a letra C. Né? Se
você continuar aqui a resolução, você vai achar 17,1 mais uma sequência de números pela frente, né? Mas a partir daqui já dá para você concluir, tá? Então 17,1 quilômetros por litro foi o consumo gasto, tá bom? Tanto é, né, que 50 por 35 vai dar 1 realmente, tá? E aí você coloca 35 e continua aqui a divisão, tá? Mas aí nós já chegamos na resposta certa, que é 17,1. Vamos prosseguir então para a questão 19. Um quadrado 3 por 3 será preenchido com números de 1 a 9, de modo que a soma dos números que aparecem em cada linha, coluna e diagonal é a mesma. Qual o número que aparece na casa central? Bem, já que a soma será a mesma em cada linha, coluna e diagonal, nós precisamos saber quem é essa soma. Para a gente chegar nesse resultado, primeiro nós precisamos somar, né, esses números que serão preenchidos, né, ou seja, esses números aí de 1 a 9. Você pode efetuar a soma tranquilamente, né, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Só que se for uma questão que for um quadrado maior, por exemplo, vai ficar complicado efetuar toda essa soma. Então, nesses casos, nós temos uma fórmula que é o seguinte: soma é igual ao número de elementos, né, no caso é 9, vezes. Aí nós vamos colocar aqui o primeiro termo mais o último termo. O primeiro termo é 1. O último termo é 9. E tudo isso a gente divide por 2. Ao resolver aqui essa fórmula, nós conseguimos chegar na soma aqui desses números. Você pode utilizar essa fórmula também para outras situações, né? Caso seja um número de elementos muito maior. Né? Por exemplo, somar de 1 a 100. Né? Aí, utilizando essa fórmula, você consegue chegar na resposta. Tá bom? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 9, né, vezes 10, dividido por 2. Eu posso simplificar o 10 com 2 e ficar com 9 vezes 5, que é igual a 45. A soma de todos os números de 1 a 9 dá 45. Você pode observar aqui, né, que o quadrado ele tem 3 linhas, né, naturalmente, 3 colunas também. Então, vamos pegar esse total, que é 45, e dividir ele por 3. E aí nós vamos encontrar 15. Portanto, a soma em cada linha, cada coluna, cada diagonal será 15, nesse caso, né? Vamos pensar o seguinte, você tem 3 espaços aqui, né? 3 quadradinhos. E essa soma precisa ser 15. Então, se a gente pegar o 15 e dividir por 3, nós vamos encontrar 5. Então, quer dizer que pelo menos um deles precisa ser 5. Né? Pelo menos um desses quadradinhos. E já que o 5 está na lista, né? Então nós podemos chegar à conclusão de que ele vai ocupar a casa central. A soma dos outros dois números precisa sempre dar 10. Tá? Que aí a gente vai ter 10 mais 5, 15. 10 a soma dos dois às laterais dá 10, mais o 5 que está no centro forma 15. Aí essas combinações poderiam ser, né, por exemplo, 1 e 9, né? A gente poderia colocar 2 e 8, né? E assim segue, mas isso não é o nosso foco aqui não. Nosso foco é descobrir, né, quem é o número que vai ocupar a casa central. Nesse caso, é o número 5. Portanto, letra D é a opção correta, tá? Então você pode utilizar essa estratégia, né, caso você se depare com uma questão semelhante.